Domingo, dia 24 de maio, um ótimo dia para você que acompanha a programação da NDTV. Estamos chegando com as notícias do agronegócio aqui em Santa Catarina. Vamos acompanhar juntos os destaques do programa de hoje. Pesquisadores encontram fósseis de répteis anteriores aos dinossauros no sul de Santa Catarina. E ainda, Epagre divulga um balanço dos impactos da pandemia e da estiagem no agronegócio catarinense. Em Blumenau, agricultores produzem alimentos que são destinados a alunos da rede pública. Os kits são entregues para as famílias mais necessitadas. E vamos ver também um método diferente de plantio, é a agricultura sintrópica. O sistema já é usado por muitos catarinenses. Esses e outros assuntos você acompanha agora, aqui no ND Agro. E pesquisadores aqui de Santa Catarina encontraram fósseis de répteis que viveram na região sul do estado antes mesmo dos dinossauros. A descoberta só foi possível por causa da estiagem, olha só. Santa Catarina está sofrendo com a pior seca dos últimos 14 anos. O nível dos rios está bem abaixo da média e a produção agrícola registra perdas. A estiagem já prejudica o abastecimento de água em várias cidades de Santa Catarina. A Prefeitura de Palhoça, na Grande Florianópolis, decretou situação de emergência. No norte do estado, a seca acabou permitindo uma descoberta. O nível do Rio Negro baixou tanto que as rochas ficaram expostas. Foram moradores de Três Barras, na divisa entre Santa Catarina e Paraná, que chamaram os pesquisadores do Centro Paleontológico da Universidade do Contestado de Mafra. Os especialistas concluíram que os fósseis são de mesossauros, répteis aquáticos que viveram na Terra bem antes dos dinossauros, 280 milhões de anos atrás. Esses animais chegavam no máximo aí em torno de 80 centímetros até 1 metro de comprimento. Tinham membranas entre os dedos para facilitar o nado, se alimentavam de pequenos crustáceos. A descoberta ainda está sendo estudada pelos pesquisadores e depois será encaminhada para um museu da região. São muito interessantes para a ciência que, embora a gente esteja vivenciando esse período de seca, é uma possibilidade única para a ciência aí poder ter mais informações, dados aí com relação à história antiga aqui da região. E um relatório divulgado essa semana pela Epagre traz detalhes dos impactos da estiagem e da pandemia do coronavírus no agronegócio catarinense. Vamos acompanhar. Os impactos do novo coronavírus começaram a trazer prejuízos em Santa Catarina desde o mês passado, principalmente na venda e escoamento de alimentos. Mas o impacto maior no agronegócio ainda é por causa da falta de chuva. Os técnicos do Centro de Socioeconomia e Planejamento Agrícola da Epagre analisaram o cenário no estado de janeiro até a primeira semana do mês de maio. Segundo o relatório, a produção de aves e suínos teve prejuízo, justamente pela falta de água para a alimentação dos animais. A Covid afetou o mercado, afetou a demanda de produtos, a demanda de carnes, demanda de carne suína e carne de frango e, por consequência, afetou também os preços dos produtos. Os produtores independentes suínos chegaram a ter queda de 40% no preço médio em algumas regiões do estado. Na produção de bovinos, o impacto chegou a ser maior. Além da estiagem, houve perda significativa na qualidade da pastagem, o que eleva o custo do produto. A estiagem afetou as pastagens significativamente e isso resulta em menor ganho de peso, no caso do bovino de corte, e menor produção de leite, no caso do bovinocultor de leite. Além de aumento de custo de produção, já que muitos produtores precisam complementar a alimentação desses animais com ração ou silagem. Na soja e no milho, os 4 primeiros meses do ano trouxeram influências no mercado internacional. Na soja, houve queda de 2% na produção e no milho, essa queda foi ainda maior, cerca de 10%. O estado já é um tradicional importador de milho, 4 milhões de toneladas, vai ter que esse ano importar um pouco mais de outros estados e até de fora do Brasil, esse milho para suprir o mercado das agroindústrias, né? O feijão teve um forte consumo, principalmente neste período de pandemia. Com isso, teve aumento no valor da compra do alimento.
O mesmo aconteceu com o arroz, onde o mercado varejista está com um consumo acima do normal. Então, essa demanda interna por arroz no mercado varejista está repondo estoques, desde o início da pandemia, e os preços se mantêm, apesar da colheita, da época de colheita, se mantém fortalecido num patamar bastante satisfatório, acima de R$50. A gente faz agora nosso primeiro intervalo aqui no ND Agro. Na volta, em Blumenau, agricultores produzem alimentos que são destinados a alunos da rede pública. A gente conta já já os detalhes.